Ó, a gente vai falar de labirintite, que é uma inflamação aí que acomete a região do labirinto, que tem como principais sintomas tonturas, vertigens. Gente, quem tem labirintite diz que quando tá com crise não consegue fazer absolutamente nada. E essa condição afeta, em geral, pessoas de 40, 50 anos, 40 a 50 anos. Mas também pode atingir também indivíduos mais jovens, normalmente associado a outros quadros médicos. Tipo, não vem só a labirintite, né? Também tem outras coisas aí que estão juntos. Pra gente dar uma organizada aqui na coisa, vamos chamar um vídeo que a gente preparou, explicando um pouquinho aí sobre a labirintite, pode ser? Solta aí pra mim. Então entra, Dani, traz aqui o negócio. Minha gente, vocês me ajudam, vai isso, Dani. Pronto, hoje a gente está recebendo aqui a minha querida fisioterapeuta especialista em labirintite, vertigem, desequilíbrio e fisioterapia vestibular e neurofuncional. Gente, é muita coisa, né? A Jéssica Brito, para conversar sobre como a fisioterapia pode ajudar nessa condição clínica, né? E muitas pessoas aí de casa eu tenho certeza que não sabem que pode ajudar, que tem realmente... não, é um tratamento, né, Jéssica? É um tratamento, né? Bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Na verdade, é o seguinte, como que funciona, Como que funciona? A labirintite é uma inflamação no ouvido, certo? Primeiramente, a gente precisa entender que labirintite é um acometimento muito raro. Olha só, extremamente raro. E por que que todo mundo fala que tá com crise de labirintite? Sim, sempre falam isso, né? Uhum. Por quê? Porque os sintomas são a vertigem, o desequilíbrio e a maioria das nossas doenças relacionadas à nossa orelha interna, elas cursam com vertigem, com desequilíbrio. Então, como a intensidade desses sintomas são muito grandes, as pessoas tendem a dizer que é labirintite. O sintoma da pessoa, a pessoa fica assim, meio sintoma? Quando a pessoa tem a labirintite de fato, ela vai ter uma tontura. E o que é a tontura? A gente precisa entender. A tontura é uma sensação de quase desmaio. É aquela sensação de desfalecimento associada a um desequilíbrio. E o que é o desequilíbrio? É você estar andando e não conseguir se equilibrar de fato. Diferentemente da vertigem, que aí é quando a maioria das pessoas acham que tem labirintite. A vertigem é uma sensação ilusória de movimento. Por exemplo, eu tô aqui... E que não é labirintite. E que não é labirintite. Olha só que interessante. Olha aí, demais. Demais. O que acontece na vertigem? Às vezes a pessoa fala assim, chega no consultório e fala assim, doutora, eu tava, sei lá, fui ajeitar meu sapato, quando eu levantei, o mundo girou. Isso é vertigem. Isso não é tontura. E o que causa a vertigem? A vertigem são várias coisas. Várias coisas. Doença de Meniere, que é quando tem um líquido lá dentro da orelha. A própria VPPP, que é geralmente o mais comum de acontecer. Esse biomodelo aqui mostra os canais semicirculares, certo? Então ele está aqui dentro da nossa cabeça, tá aqui grandão, né? Mas ele é bem pequenininho para o pessoal de casa ver. Um lado e tem o outro. Quando esses cristalzinhos vermelhos, não sei se a câmera consegue ver. Dá para ver. Pronto, esses cristalzinhos entram em um desses canais, eles têm que ficar paradinhos. Eles têm que ficar paradinhos aqui dentro, ó. Certo? E aí, quando esses cristalzinhos, eles vão aqui para um desses canais, a pessoa começa a ter sintomas de vertigem. Por exemplo. E depois volta? Aí precisa fazer físio. Aí precisa fazer físio. E o que é interessante e o melhor é que quando esses canais estão aqui, ele não é tratado com medicação. Por isso que a gente sempre fala, cuidado com a automedicação. O que acontece? O paciente está com uma crise de vertigem, aí ele já acha que é labirintite. Aí ele vai tomar aqueles remédios, né, para antivertiginosos. Não vai tratar a vertigem dele. Porque qual é o tratamento? Fisioterapia, manobra na cabeça. Então, a gente deita o paciente na maca, a gente consegue, através do movimentozinho do olho específico, a gente consegue saber qual canal.
se é o posterior, se é o Gente, anterior, que tudo. se é o lateral, só olhando o olho do paciente. Gente, que impressionante, vocês estão vendo? Olha Aí, só. o que acontece? A gente faz o teste, avaliou, viu qual era o canal que estava cometido, a gente faz uma manobra lá na cabeça específica. Essa manobra é rapidinho, em torno de 1 a 2 minutos. Para a vertigem? Assim, minha experiência clínica, às vezes 1 ou 2 atendimentos cessa total. Cessa. Mas aí esse pirulinho aí, pode voltar de novo a acontecer e você ter outra vertigem? Pode. Ah. Por quê? E aí a gente vem outros fatores. Vitamina D, osteoporose. Pati, cadê você aqui com os nossos suplementos? Cadê? Outra coisa também, mulher, quando tá na menopausa, é muito comum. Por quê? Queda de hormônio. Então, a gente precisa estar de olho nessas taxas hormonais, fazer reposição de vitamina, fazer reposição de cálcio. Então, os estudos mostram que a possibilidade de uma mulher que está na menopausa de ter novamente uma VPPB é muito alta por essa deficiência. Então, às vezes, ele vai para o fisioterapeuta, faz a manobra e, às vezes, daqui a 3 meses, tem uma nova recaída. Não é porque a técnica não foi bem feita, é porque existem outros itens que influenciam para essa recidiva. Gente, tô impressionada. Mulher, como tu é maravilhosa. Vocês estão vendo? Eu fico tão feliz em trazer profissionais assim, tão capacitados aqui no nosso programa e ajudar você aí de casa, que tá passando por esse problema, que não sabe como fazer, que já foi em vários especialistas e assim, não encontra de fato algo que possa ajudar. E hoje a gente tá aqui com a Ju. Ó, a nossa matéria tá pronta? Vamos ver? Solta aí pra gente olhar e depois a gente comentar mais aqui com a nossa querida especialista de hoje. Quando o assunto é tontura, todo mundo já tem na ponta da língua a reclamação. Ah, procure um médico que deve ser labirintite. Mas não é bem assim. Esse médico especialista explica o que é a labirintite. A labirintite é uma das causas de tontura, que é caracterizado por uma complicação de uma infecção da orelha interna. Então, o paciente inicialmente tem uma inflamação na parte do ouvido que evolui com a progressão da doença para a orelha interna. E aí, nesses casos, o paciente apresenta, além da dor de ouvido, perda de audição, uma tontura muito intensa, associada a náuseas, vômitos e muita dor de cabeça. Então, nesses casos, é um caso agudo de tontura que o paciente vai ter um acometimento importante da saúde. Doutor, o que pode causar e teria algum fator de risco? Então, as causas principais da labirintite infecciosa são vírus e bactérias, então são infecções virais ou bacterianas da orelha interna. E em alguns pacientes que já têm uma perfuração de membrana timpânica, isso facilita esse problema inflamatório. Então, o paciente que já tem um histórico de inflamações recorrentes do ouvido tem uma facilidade maior de apresentar essa complicação. Perda auditiva, tontura e sensação de tontura são sintomas comuns. O diagnóstico de labirintite é um desafio para os especialistas, até porque os sintomas são bem característicos de outros problemas de saúde. Eu comecei a sentir as tonturas entre os meus 15 a 16 anos. E desde então me impede de fazer algumas atividades físicas. E eu não tomo nenhum remédio para tratamento, tá? A minha labirintite, ela desaparece por conta dela mesma. Pacientes chegam no consultório, às vezes por um não especialista, com uma queixa de tontura e automaticamente são colocados o diagnóstico de labirintite. Então, lembrando que tontura é um sintoma que a gente vai sempre procurar a causa. E, boa parte das vezes, a causa não é de fato uma labirintite. Aí a gente vai ter que investigar. Dentre as principais causas, temos a enxaqueca, temos o VPPB, doença de Meniere, fatores metabólicos, fatores cervicais, e aí vai centenas e centenas de dados que a gente precisa colher na consulta para identificar exatamente essa causa. Dentre elas também tem a labirintite, como foi falado aqui antes. Gente, que maravilha. Gente, vocês arrasaram aí. Obrigada, Júnior, pela matéria, meu querido. Obrigada, doutor, também que participou. Esclareceu ainda mais o que você estava pontuando, né, doutora? Duas coisas totalmente diferentes quando chegam no consultório. Doutor, tô com labirintite. Já chega com essa queixa. Já chega com diagnóstico, né? Exato. E aí, por que às vezes elas pensam assim que tá com uma crise de labirintite? Porque algumas doenças que acometem o nosso labirinto, a intensidade dela é muito forte. Aí vem aquela suadeira,
Aí vem aquela vontade de vomitar, né? Aquela náusea. Aí a pessoa já pensa, eita, já é tontura, mas já é labirintite. Quando, na verdade, não funciona assim. A gente tem doença de Meniere, a gente tem a TPPP, que é uma doença... o que é a TPPP? É aquela pessoa que sente tontura em todas as posições, é um diagnóstico também muito complicado, aí a pessoa já acha que é labirintite. Então, assim, meio que entrou no senso comum que tudo que é tontura, tudo que é vertigem, tudo que é desequilíbrio é labirintite. A gente tem pergunta aqui de telespectadora, o telespectador Francisco. Francisco, muito obrigado pelo carinho, ele é do Vale Quem Tem, diz que assiste o nosso programa todos os dias e adora o nosso quadro, a nossa conversa aqui. Ele quer saber o que leva a pessoa a ter labirintite e se labirintite tem cura. Vamos lá. A causa da labirintite é uma infecção viral bacteriana. A pessoa está gripada, entra lá, infecciona o ouvido e aí vai gerar todos esses sintomas. Existe tratamento medicamentoso, porém, como eu já falei anteriormente, é algo extremamente rápido. Você tem noção? Em um hospital universitário que trata basicamente desses problemas da parte de otorrino, fizeram uma pesquisa para saber quais eram as doenças mais comuns, né, que eles tratavam lá. E pasmo, a labirintite não estava. Doença de Meniere, VPPB, que é a doença dos cristais. E o bom dela é que precisa fazer a manobra e não precisa tomar medicação. O que é muito comum? Começou a sentir vertigem, toma aquele remédiozinho, que eu não vou nem... Já tenho trauma desses remédios. Toma um remédio, aí alivia. Aí daqui a um mês... Tem de novo. Não procura um tratamento. Não procura tratamento, aí qual é o problema? A pessoa começa a achar que está com câncer. A pessoa acha que está com um problema neurológico muito sério, porque está tomando remédio. Consequentemente, aumenta a ansiedade, o padrão de sono é horrível. A maioria dos meus pacientes que eu trato as vertigens, todos, a maioria, tem ansiedade e tem um padrão de sono péssimo. Péssimo. Gente, olha que alerta, que gatilho que a gente está aqui trazendo. Não é nem um gatilho, não, é um alerta mesmo. Um grande alerta para você procurar um especialista, fazer um exame mais elaborado, porque você pode estar tratando uma coisa que nem tem. Nem precisa de medicação. E nem precisa de medicação, olha só. Jéssica é especialista, né? Ei, Jéssica, e esse tratamento? A partir de quando a gente pode estar fazendo esse tratamento? Pode ser um tratamento preventivo? Não. A gente trata a VPPB quando a gente encontra a VPPB, né? É um tratamento muito tranquilo. O paciente, basicamente, a gente vai avaliar, como que o fisioterapeuta trata, né, no caso. A gente vai avaliar o equilíbrio dele, a gente precisa avaliar o olho, né? A gente faz toda a avaliação e aí, diagnosticando que é um canal posterior, um canal lateral, aí a gente faz o tratamento. As manobras duram em torno de 5 minutos, cada posiçãozinha na cabeça, o paciente vai para casa, uma semana depois o paciente volta. Então, é uma fisioterapia diferente. Não é aquela fisioterapia que você precisa ir 3 vezes na semana. Entendi. Né? É uma vez na semana e a gente faz essa manobra mesmo, esse tratamento, né? Isso. Ei, Jéssica, tem telespectador perguntando se quem tem, eu não sei se tem vertigem, diz assim que tem vertigem? Vertigem, sim. Que tem vertigem, labirintite pode treinar. Então, é o seguinte, a gente precisa avaliar direitinho para entender o que é que está causando essa vertigem. Porque, por exemplo, causas metabólicas podem gerar a vertigem, não necessariamente ela tem uma labirintite. Pessoa tá deitada. Aí, né? 1 minuto de silêncio aqui. Ó, tá deitada. Aí levanta de uma vez na academia, tá fazendo abdominal. Aí quando levanta, sentiu tontura. Não é labirintite, às vezes é o que a gente chama de tontura ortostática, que é quando você tá deitado e levanta de uma vez. Isso pode dar uma tontura, uma vertigem. Às vezes o paciente tem tontura visual, né? Que é quando você vai para supermercado, vai para shopping center e se sente muito incomodado com aquelas luzes. Semana passada, inclusive, lá no consultório, eu atendi uma paciente assim, doutora, eu tô fazendo academia, que eu era sedentário, comecei a fazer academia, e quando eu tô na esteira, eu tô percebendo que eu não tô sentindo seguro. Fui avaliar. Por que não tá? Como é que é o visual? Tem muito LED, olha tem muita informação. Então, o olho tá gerando essa tontura. Olha só. Essa vertigem. Aí já pode achar, tô com vertigem, tô com labirintite de novo. Não é. Aí o que o fisioterapeuta faz? Trata o olho,
trata o sistema vestibular, tchau, sem Gente, remédio. Vocês estão vendo, gente, como é importante a informação. Sim. Eu tenho certeza absoluta que pessoas que estão assistindo o nosso programa não sabiam que a fisioterapia era essencial e indispensável para quem tem vertigem e labirintite. Bom, já ia chamar o vídeo, tá bom? Aí é um vídeo, explica pra gente, Joaí. Essa paciente, Jéssica. ela tinha hipofunção vestibular, que é quando o labirinto não funciona da forma correta e aí começa a não trabalhar. Não trabalhando da forma correta, o paciente começa a sentir alguns sintomas. Vestígio Então, ou de labirintite? vertigem. Eu tô confusa. Esquece labirintite. Esquece a labirintite. Labirintite, o tratamento é medicamentoso. Mentoso, né? É, E pra isso. saber se tem labirintite, tem que fazer As avaliações, exames e tudo mais. Exato. Pronto. Essa paciente estava com essa queixa, né, de hipofusão, muito desequilíbrio. Ela ficava exatamente 3, 4 dias deitada na cama, porque ela não conseguia se levantar. E aí, muita gente já podia falar, labirintite. Não era labirintite. A gente Não era avaliou. labirintite. Não, a gente Meu avaliou. Deus do céu, o povo fica assim, prostrado em cima da cama. Meu Deus, eu tô numa crise de labirintite muito grande. Ai, meu Deus. Aí, o que eu fiz? Liberei tensa, como eu falei, não dormia Tensa. bem e muita ansiedade, né? Então, aí na maca, deitei a paciente na maca, liberei toda a coluna dela cervical, cabeça e pescoço e comecei a mobilizar o olho dela, né? Fiz vários exercícios oculares na paciente, técnicas de relaxamento também para aliviar toda a tensão dela. E aí a gente começa com outros exercícios. Então, assim, no caso dela, que é hipofunção vestibular, o tratamento é não só muito terapia manual, né, que é fazendo toda essa parte aí de cabeça e pescoço, mas de muitos exercícios dinâmicos. Então, Olha a paciente só. sentada, paciente em pé. Com Aqui tem vários mais recursos. perguntas aqui pra gente. Tá perguntando se quem tem labirintite pode ter um AVC. Eita, é sério? O pessoal, essa é a bruxa do século é a labirintite. É a labirintite, né? A labirintite é uma inflamação no ouvido, né? O que leva a um AVC são outras causas, né? É uma obstrução de um vaso, né? Não tá tanto ligado a isso, né? É. Bom, mais perguntas aqui. Quando eu tenho um coisa de... Cadê, meu Deus? De tontura, o que fazer? Bom, se for... Que é sério, né? Isso, muito sério. A gente precisa... Vamos lá de novo. Tontura, sensação de desfalecimento, sensação de quase desmaio. Vertigem é a sensação ilusória do movimento ao redor. Então, se a pessoa estiver com vertigem, né, o mundo está girando, a gente pede, tanto tontura quanto vertigem, tá? A gente pede que a pessoa sente e não faça nenhum movimento exacerbado. Espera passar e aí sim ela dá continuidade ao que ela está fazendo, né? De muita intensidade ou não. A Isso gente tá pode vendo gerar- outros exercícios aí pra tontura, mas eu vou pedir já pra Paty vir pra gente falar. Porque, Paty, sabe o que a gente tava falando aqui? De suplementos que são, né, essenciais pra essa questão de labirintite e vertigem. Vertigem. A Dani vai ajudar a Paty a colocar aqui. Por que esses suplementos são importantes, Jéssica, para estar com essa... Na ajuda? Prevenção ou para quem já tem? Não, no caso da suplementação, no caso das mulheres, é porque a mulher perde mesmo essas vitaminas, né? E as vitaminas são essenciais para o nosso organismo e para o bom funcionamento do nosso ouvido interno. Inclusive, pessoas que têm zumbido, é necessário também fazer a suplementação. O zumbido? O que causa o zumbido, gente? Eu tô preocupada porque eu tava com zumbido. Meu Deus do céu, já tô aqui me medicando como toda vez. E o zumbido? O zumbido, às vezes, é o puro estresse, acredita? Chega, para. É mesmo? Estresse o zumbido. É o que a gente chama de zumbido somatosensorial, né? Então, às vezes, a pessoa que está com uma crise muito grande de ansiedade, com estresse muito grande, começa a sentir o zumbido. E aí, para melhorar o zumbido, precisa melhorar a qualidade de vida, muita terapia manual para dar uma relaxada, né?
Existem muitas pessoas que falam que zumbido não tem tratamento. Zumbido tem tratamento, sim. E zumbido somatosensorial é tratado pelo físio, né? Então, vários profissionais conseguem nos ajudar com o tratamento do zumbido. Olha, eu tenho certeza que o pessoal de casa deve estar assim, do mesmo jeito que eu. Minha gente, eu vivo com zumbido. Meu Deus, eu tô com um zumbido. E agora, Jéssica, você que tá aqui com a gente, você falou que na menopausa as mulheres sofrem mais por conta que perde muito... os hormônios e tudo mais. E aí, Paty, antes de você chegar aqui, a gente estava falando que a suplementação, tem suplementação que são indispensáveis, né? Isso, Jéssica, para esse processo aí. E eu disse, menino, cadê a Paty? A Paty chegou com a nossa suplementação, né, Paty? E é o que você fala... Paty, é o que você fala todos os dias aqui pra gente, né? Olha só, gente, vocês estão vendo aí em casa como é importante vocês adquirirem aí a nossa suplementação. Então já fala com a gente, já liga. A gente hoje está com a nossa profissional aqui falando sobre... A Jéssica é especialista em vertigens, é fisioterapeuta, especialista, e ela falou que a suplementação aqui é importantíssima. Principalmente na fase da menopausa. Principalmente, né? Na fase da menopausa. Os estudos mostram que uma boa suplementação evita essa reincidência da VPPB, né? A reincidência dessa vertigem. Que é o firulinho que sai do... a doença do cristal. A doença do cristal. Que a gente chama. Então, a mulher teve uma VPPB. Se ela não tiver, é possível, né? Que se ela não tiver com a taxa hormonal dela boa, uma suplementação boa, é possível que ela venha a ter novamente uma VPPB. Olha aí, Paty, o que a gente fala todo dia, o pessoal tá achando que a gente tá com brincadeira. Olha, nossa fisioterapeuta maravilhosa aqui hoje, eu quero te agradecer imensamente pela sua participação hoje aqui. A gente não conseguiu responder todas as perguntas, mas a gente vai estar lá depois respondendo no nosso Instagram. E você segue o Instagram também, que ela tá sempre colocando. Você tá sempre colocando, né? Ela tá sempre colocando aí lá no Instagram dela. Olha o Instagram, Jéssica Brito, fisioterapeuta, tá, gente?